E em estúdio, para analisar os temas do dia, está Pedro Pintacilgo, da FNC Investments. Pedro, muito boa tarde. Começando pelo Eurogrupo e também por este Ecofin, já soubemos que, entre outros temas, discutiu-se a situação em Portugal, em Espanha, também na Grécia, mas a verdade é que continua tudo um verdadeiro impasse à espera que Espanha avance com este pedido de ajuda. Praticamente não há notícias relevantes hoje do Ecofin. De facto, a disponibilização da sexta tranche de apoio ao bailout português era um dado mais do que adquirido. Portugal apresentou medidas alternativas em substituição da medida TTSU, portanto, há um commitment sério e há um louvor a Portugal pelo plano de austeridade e sacrifício que o povo português está a sofrer em face deste ajustamento das contas públicas. No caso grego, estamos todos em suspenso da avaliação que a Troika vai fazer. Claramente em cima da mesa está-se a pedir reformas estruturais e um compromisso do governo grego em as acelerar até a próxima reunião do Conselho da Europa, dia 18 e 19. A Grécia pede mais tempo, pede mais oxigénio e, portanto, mais 2 anos. Que a Alemanha já disse que dinheiro pelo menos não haverá. Enfim, vamos ver se não haverá. Há, neste momento, um nível de dívida grega de 325 mil milhões de euros. Enfim, muita gente, nomeadamente o FMI, põe em questão como é que é sustentável descer esse rácio de endividamento do sentido. E é possível que se caminhe mais cedo ou mais tarde para um perdão. Isto porque desses 325 mil milhões de euros de dívida, cerca de 125 mil milhões é dívida a outros Estados-membros, no âmbito do bailout, empréstimos bilaterais que foram feitos. E é difícil ver como é que a Grécia, sem um perdão parcial ou total dessa dívida, consiga reequilibrar as contas de uma forma sustentável. E, portanto, esperamos que este dossiê se feche o mais tardar dia 18 e 19 de outubro. Em relação ao dossiê espanhol, também nada de novo. Eu acho que o Estado espanhol continua em negação. E, enfim, no curto prazo, conjunturalmente, tem o apoio da Alemanha, que diz que não, Espanha não precisa, tem conseguido acesso aos mercados, mas vê-se muito dificilmente que isso se mantenha no curto prazo. E, portanto, mais dia, menos dia, perante uma pressão de mercados, a Espanha vai ter que pedir de uma forma ou de outra um apoio financeiro ao mecanismo de resgate europeu. Do que é que espera, Pedro, Espanha, nesta altura? Já sabemos que o fator principal será a partir do momento em que os mercados começarem a fazer soar o alarme e, portanto, as yield comecem a disparar e se torne insustentável o valor a pagar aos investidores. Mas nesta altura, além desse fator, pode haver outros fatores? Pode haver, do ponto de vista interno, eu acho que quer o Primeiro-Ministro, quer o Ministro das Finanças espanhol já perceberam que é inevitável o pedido de apoio, o pedido de socorro financeiro, em face, enfim, da má performance económica este ano. O déficit, dificilmente este ano, com as medidas anunciadas, ficará nos 6,5%. Portanto, estamos a enfrentar já uma derrapagem orçamental com os números que foram comprometidos com Bruxelas já em 2012. Em 2013, ainda mais dificilmente se vê como é que Espanha vai cumprir a arrecadação fiscal que está a prever. Isto porque, no cenário macroeconómico, prevê que a economia caia 0,5%. Ninguém tem uma projeção tão otimista. E, portanto, se pondo os pés na terra, sendo realista, a Espanha teria que rever este pressuposto orçamental e significava mais medidas de austeridade. Portanto, eu acho que é uma questão agora de gestão entre as necessidades e o ambiente político interno espanhol e, digamos assim, um agrimã político da Alemanha, que eu percebo que nesta fase queira apresentar, enfim, um pacote de bailouts em conjunto. Isto porque, enfim, no Bundestag, portanto, na Câmara Parlamentar Alemã, é difícil pedir autorizações para bailouts quase todas as semanas, não é? Vamos ter, eventualmente, a Grécia em meados deste 18, 19 de outubro, por aí. Vamos ter, eventualmente, o Chipre, há negociações em curso, e o caso espanhol. Portanto, do ponto de vista político alemão, também é gerível. Entregar tudo num só bolo. Entregar num só bolo e passar apenas uma aprovação do que estar a fazer, passar 3 aprovações em face, enfim, de um limiar de solidariedade que os alemães já veem que está a ser atingido. Tivemos aqui já hoje no Parlamento Europeu, Mário Draghi, e acaba por não ser muito comum, pelo menos não de forma tão expressa, o Presidente do Banco Central Europeu vir em defesa dos líderes europeus, Mário Draghi, a dizer que ia deixar mesmo uma questão: que alternativas é que há nesta altura à austeridade? Portanto, há uma defesa plena
das medidas de austeridade, embora assuma Mário Draghi que a curto prazo tem, e já estamos a assistir a isso mesmo há algum tempo, tem efeitos recessivos. Tem efeitos recessivos. O FMI reviu a economia, o crescimento da economia europeia na zona euro de 0,7 para 0,2, ou seja, a economia europeia para o ano vai estar estagnada. A taxa de desemprego na zona euro é a mais alta de sempre, é 11,5%. Isto num ambiente de desaceleração económica global. Ora bem, o desafio, de facto, é a austeridade e política monetária. O Sr. Draghi, bem como o Conselho da Europa, fazem condicionar qualquer tipo de ajuda, quer orçamental, quer monetária, a estrita condicionalidade. E, portanto, hoje os países da periferia, que estão sob planos de austeridade agressivos, esses não têm mesmo saída nenhuma face à austeridade. Agora, a austeridade tem que ser feita com conta, peso e medida, porque não é do interesse nem da periferia, nem dos países do centro, que haja uma derrocada da periferia. E eu acho que mesmo a Alemanha já percebeu isto. Tem um valor político significativo a ida da Sra. Merkel à Grécia. Ela não tinha que ir lá. Naturalmente não vai haver coisas bonitas. Portanto, é uma mensagem de confiança. É uma mensagem de confiança e de suporte e dizer, epá, é verdade, vocês estão a passar por sacrifícios penosos, mas olha, não há alternativa. Mas olha, nós estamos aqui para vos apoiar. Já foi perdoado mais de 100 mil milhões de euros de dívida grega e nós estamos aqui para apoiar, e nomeadamente em relançar uma relação bilateral com projetos comuns entre os dois países. Portanto, não há alternativa neste momento à periferia de socorrer, de facto, destes apoios comunitários. O preço a pagar é a estrita condicionalidade para baixar, de facto, o nível de endividamento. Isso faz-se com sacrifício de consumo, faz-se com recessão e desemprego. É este o preço a pagar no curto prazo. Não deveria ser a esta velocidade, não deveria ser com esta dor. Mas são as condições que temos. O Sr. Draghi, dentro do seu mandato, diz, pois olhem, com essa condicionalidade nós vamos dar suporte. Nós vamos fazer o possível para baixar os custos de financiamento da vossa dívida, para vocês virem o mais depressa possível ao mercado, para ganharem vocês a credibilidade suficiente para deixarem de ficar dependentes das troicas e dos bailouts. Portanto, não há alternativa neste momento à austeridade e também não há alternativa a uma presença cada vez mais atuante do Banco Central Europeu. Mas e o Sr. Draghi já disse... é preciso que cumpram os pré-requisitos, que tem sido uma mensagem também regular por parte de Mário Draghi. É, mas isso é inevitável. Quer dizer, a gente olha para a competitividade de Espanha, de Portugal e de Grécia e de Irlanda nos últimos anos e vemos que alguma coisa aqui correu bastante mal. E, portanto, há aqui responsabilidades políticas na gestão da coisa pública nestes países, que levaram, de facto, a um crescimento da dívida para níveis insustentáveis. E, portanto, como a dívida era financiada em mercado e os credores disseram, olha, vocês agora, em face dessa derrapagem das contas públicas, nós não os financiamos a 2% ou a 3%, passamos a financiar a 6% ou 7%. As condições são estas, querem ou não querem. Naturalmente que essas condições são insuportáveis e levaram estes países a ter que pedir ajuda financeira ao FMI, ao Conselho da Europa, e, portanto, há um preço a pagar que é, de facto, reduzir drasticamente, de facto, quer o endividamento público, quer o endividamento privado. Sabemos que isto vai ter um custo na periferia, com crescimento negativo, com desemprego, isto já está a afetar os países do centro. Custos Portanto, políticos também, que parecem ter, nesta altura, uma importância vital para os líderes. Exatamente. Quer dizer, ninguém gosta de anunciar bailouts, ninguém gosta de anunciar planos de austeridade e de aumento de impostos, mas nesta fase, nesta conjuntura, é inevitável. E no caso espanhol, Pedro, para ter este protecionismo, entre aspas, do BCE, é preciso pedir um resgate total. É preciso pedir esse resgate. E esse resgate vai já trazer novas condições, porque Espanha já não vai cumprir, já não se vê como é que Espanha vai cumprir o déficit orçamental já em 2012, quanto mais em 2013. Portanto, esse é um pré-requisito que Espanha vai ter que preencher e, eventualmente o pedido de resgate virá com essas medidas de austeridade adicionais para se cumprir as metas que Espanha já definiu com Bruxelas e que parecem difíceis com estes números que estão em cima da mesa. Olhando para as declarações de Vítor Gaspar no Eurogrupo, eu confesso que fiquei algo surpreendido, mas houve aqui uma mudança, pelo menos aparente, de estratégia. O Ministro das Finanças veio dizer que o Governo está a estudar medidas para, de alguma forma, tentar aliviar a tal austeridade que também tem sido aplicada em Portugal e diz mesmo que a própria Troika ficaria mais satisfeita caso houvesse uma redução da despesa e que se pudesse compensar também com uma redução ao nível na receita, ou seja, com impostos sobre os contribuintes portugueses. O que é que mudou
nestes últimos dias para que o Ministro das Finanças vá a Luxemburgo dizer, ok, nós estamos a anunciar medidas, mas entretanto já decidimos que, ou estamos a pensar... Naturalmente que não sei nem aqui nem em Bruxelas que o caso português derrape para uma situação grega. Por ser o exemplo apontado, o bom exemplo nesta altura. Exatamente, e Grécia é o pior exemplo. Grécia vai entrar no 6º ano de recessão. Isto porque as medidas de austeridade afundaram a economia e, portanto, houve derrapagens acima de derrapagens daquilo que é o déficit orçamental previsto para a Grécia. A economia vai entrar no 6º ano de recessão. O crescimento previsto para a economia é menos 4% para a Grécia em 2013. E, portanto, o que se procura aqui é evitar que Portugal caia nesta espiral de recessão, que só leva a mais déficit e mais déficit, por sua vez, a mais recessão, porque a dívida vai crescendo, a fatura de juros vai aumentando e, portanto, isto é uma espiral que se quer a todo o custo evitar. E, portanto, esta tributação, de facto, extraordinária sobre as empresas e sobre, particularmente, os particulares, não é de forma a que a economia se levante. E, portanto, era muito mais premente um esforço fiscal a nível de corte da despesa. Mas todos nós sabemos que a despesa do Estado, enfim, tem variáveis é muito rígida. As rubricas são muito rígidas. Portanto, foi anunciado um corte de 40 mil contratados a prazo por parte do Estado, mas sabemos que boa parte depois da despesa, para além dos salários, são benefícios sociais. Portanto, também vê-se com dificuldade onde é que se vai cortar. E vamos ter, provavelmente, uma taxa de desemprego mais elevada também. E a taxa de desemprego já foi revista em alta, 16,1 para 16,4 em 2013, exatamente o que é o preço a pagar por esta tributação excessiva, por esta queda no consumo, que vai levar mais empresas a entrar em prejuízo, outras a falirem e, portanto, a despedir pessoas. E, portanto, esse é um cenário macroeconómico previsível. Aliás, a Grécia e a Espanha estão com taxas de desemprego de 25%, Portugal já está perto dos 16% e, portanto, é normal que continue a subir. Enquanto não houver crescimento da economia, não vemos a taxa de desemprego a cair e, portanto, o que fica agora desta mensagem do Sr. Ministro das Finanças é que, vamos tentar atenuar até à apresentação do Orçamento do Estado na Assembleia da República no dia 15 de outubro, algumas medidas que permitem atenuar, digamos, o novo fardo fiscal que vos anunciei há uns dias atrás. Eu acho que é uma mensagem que é importante que agora seja de facto, tenha consequências e que, de facto, hajam medidas de corte de despesa do Estado. Preferimos que fossem as gorduras do Estado, despesas no funcionamento do Estado e que não sejam cortes, enfim, na saúde ou na educação, porque então vai dar quase ao mesmo. Rapidamente, Pedro, e pegando nesta mudança tão rápida de posição por parte do Executivo ao nível da austeridade, parece-lhe que, de alguma forma, um cenário, já aqui falamos de mais dinheiro e até mais tempo e mais dinheiro, possivelmente, não será assim um cenário tão hipotético quanto isso para Portugal? Não, nós já ganhámos um ano. Já ganhámos um ano no cumprimento das metas do déficit. Portanto, Portugal vai ter que cumprir agora 4,5% em 2013 e os 3% em 2014. Portugal já deu um passo no regresso aos mercados, com uma bem-sucedida troca de emissão de dívida que vencia em setembro de 2013. Portanto, está de alguma forma a libertar o peso daquilo que é o refinanciamento no final do plano da Troika. E, portanto, é importante que nós, o mais cedo possível, apresentemos ao mercado uma imagem do país que foi capaz de se reformar, que foi capaz de implementar, de facto, um conjunto de reformas estruturais, emagrecer o Estado e apresentar-se aos olhos dos credores internacionais como um país em que se pode confiar e um país credível e que vai ser autossustentado e que vai voltar a crescer. E, portanto, essa eventual dilatação de mais um ano para além do previsto, eu acho que é um cenário possível, que nesta altura ninguém quer para já avançar, porque isso acaba por ter efeitos perversos no curto prazo. O que é certo é que o custo da dívida portuguesa em mercado secundário tem caído e significativamente. É claro que, para isso, tem sido importante este compromisso do Governo em levar a cabo o plano de austeridade e também o suporte que o Banco Central Europeu, mais cedo ou mais tarde, irá dar. Por enquanto fica, de facto, o sacrifício e fica a dor, porque estes ajustamentos feitos em tão pouco tempo têm um custo social brutal, como vemos ao nível da taxa de desemprego. Pedro, muito obrigado pela sua análise. Pedro Pintacilgo, com os destaques desta terça-feira, altura para um curto intervalo. Não saia daí.